Muito boa noite. Chegou o grande dia. Workshop Mapa da Ação. 29 de julho, nosso workshop se iniciou. Boa noite, Cláudia, Ceni, Miriam, a todos que estão por aí. Para o nosso dia. E já começo dando os parabéns para você que não procrastinou. Para você que não procrastinou e está aqui presente no nosso Mapa da Ação. Mapa da Ação. Um workshop voltado totalmente a agir. Para quem não me conhece, meu nome é Ramon Cantoya, faço parte do grupo dos Centelhas desde o ano passado, desde o início, desde o seu início, de 2023, em fevereiro, desde o início do projeto, eu estou aqui, juntamente com os demais Centelhas, participando desse movimento de crescimento e contribuição. Todas as áreas da vida. O que nos uniu foi o espiritual, mas o espiritual não nos deixa negligenciar as demais áreas de nossa vida, né? Então, nós sempre estamos aqui reunidos, compartilhando. E mapa da ação. Por que mapa da ação? Porque você, nesses 3 dias, nessas 3 noites, das 8 às 22, vai percorrer junto comigo por perguntas, reflexões e respostas. E essas perguntas que você vai responder e refletir, vai criar o seu próprio mapa. Cada pessoa aqui vai ter o seu próprio mapa. Com base nas suas respostas, você vai avaliar o seu momento atual, através do mapa. Então, o mapa da ação. Serão 3 noites. E o que a gente vai falar nesse mapa? Serão 3 noites. Primeira noite, que é hoje, autoconhecimento e avaliação do seu estado atual. Vamos responder algumas perguntas, fazer algumas reflexões, inclusive até dar uma lição de casa, né? Após o workshop, para você refletir e responder para o dia de amanhã. Segundo dia, ação e implementação. A ação já começa hoje, na verdade, mas a gente vai dar sequência a partir da segunda noite, ação e implementação. E o terceiro dia, no nosso grand finale, será a definição de metas e planejamento. A gente vai alinhar as metas e planejamentos com as ferramentas que serão propostas aqui. Tá? E desde o começo eu falo algo para você. Muito melhor do que iniciar, ser bom em iniciar, eu desejo que você seja excelente em concluir esse workshop, porque o seu resultado virá do passo a passo que você vai seguir nesses 3 dias. É aí que estará o seu resultado. É no final. Porque quem faz um dia só não vai alcançar o resultado, 2 também não, terá que ser os 3. E os 3 é onde vai completar esse ciclo do mapa da ação. Então, nessa noite, eu quero que, se você não está com caneta e papel na mão, ou lápis, ou algo para que possa escrever, ou caso você seja do digital, um bloco de anotações no seu celular, ou onde você preferir. Mas eu quero que você seja um aprendiz ativo. Eu não quero que você seja passivo. Não seja passivo. Porque o fato de você estar junto comigo aqui participando ativamente vai fazer você prestar mais atenção, estar focado aqui, evitar as distrações e absorver melhor o conhecimento. Então, se você não está com caneta e papel na mão, eu sugiro que você faça as anotações. Porque depois nós podemos passar o material para você, mas você estar de forma presente, consciente e anotando vai fazer total diferença para você. Tá certo? Então, dando sequência no nosso mapa da ação. No nosso mapa da ação, 4 perfis vão ser abordados agora, de procrastinador. Você sabia que existem 4 perfis? Será que você já ouviu falar desses 4 perfis de procrastinadores que existem? Será que você vai se identificar com algum deles? Com algum desses procrastinadores? Mas antes
eu vou falar um pouquinho sobre definição de procrastinação. O que seria procrastinação? Pode anotar aí. Procrastinação, o ato de adiar ou postergar. Procrastinação, o ato de adiar ou postergar tarefas ou algo de importância que você tem para fazer, mas você acaba preferindo, ao invés de realizar, adiar ou postergar, deixar sempre para depois. Então, procrastinação, anota aí, é adiar ou postergar. Causas. Quais podem ser as principais causas da procrastinação? Primeira causa, já pega aí, medo do fracasso. Medo de fracassar é uma das primeiras causas para você não começar algo que deveria ter começado ou postergar para depois, deixar sempre para depois. Medo do fracasso. Mas tá, fracasso. Deixa eu te colocar uma visão diferente do que é fracasso. Fracassos são resultados. Mude a palavra fracasso por medo do resultado, ao invés de medo do fracasso. Mas espera aí, qual que seria, que diferença faria em falar medo do fracasso para medo do resultado? Que resultado ele pode ser medido. Talvez você não está começando algo porque você tem medo do resultado final. Às vezes você gostaria de empreender, mas tem medo de empreender, do fracasso, tem medo do resultado. O que seria o resultado? Um exemplo, empreender e não dar certo. Empreender e encontrar desafios que você não consiga superar. Ou, como muitas empresas que às vezes começam e depois de 1 ou 2 anos vão à falência. Medo do fracasso, medo do resultado. Resultado, tanto do negativo quanto do positivo, eles podem ser medidos. Então, um motivo aqui, uma das causas de postergar é fracasso. Então, substitua fracasso por resultado. Como que você poderia minimizar ou mitigar esses resultados negativos que talvez façam você estar adiando algo de importante para você? Buscando conhecimento, por exemplo. Estudando, fazendo cursos, frequentando palestras, workshops como esse. Então, você pode mitigar esse seu medo, diminuir ou reduzir esse seu medo, ao invés de fracasso, medo do resultado negativo. Então, primeira causa, fracasso, mas troque fracasso por resultado. Segunda causa das pessoas procrastinarem, falta de motivação. Motivação. Um motivo para a ação. A pessoa não tem um motivo para agir. Ela não tem um motivo claro, um porquê forte. Então, ela acaba deixando para depois. Seja qual for a situação que seja. Mas eu tenho algo para dizer para você. E se talvez você não tenha um porquê forte, talvez você tenha um porquê. É, isso mesmo, um porquê. Se não é um porquê, um motivo forte para você entrar em ação, quem seria, anota aí, um porquê você começar a realizar aquilo que tem que realizar? Seja um trabalho, seja um curso, seja um cuidar da sua saúde, seja um cuidado físico como ir para a academia. O porquê você poderia realizar essa ação ou essa tarefa que você tem adiado ou postergado tanto. Então, uma dica dessa causa. Falta de motivação, está faltando um motivo para agir. Então, a gente vai descobrir um motivo para que você possa entrar em ação, com perguntas. Então, anota aí, por que ou por quem você poderia estar agindo nesse momento. Terceira causa da procrastinação, tarefas desafiadoras. Terceira causa. É difícil demais, por isso eu não começo. É muito difícil. É desafiador demais. Eu não sou capaz, eu não consigo. Depois eu vou citar algumas crenças que você vai poder alinhar se você que é procrastinador tem algumas dessas crenças. Desafiador demais. Existe uma técnica chamada estado de fluxo, ou estado de flow, que é como um gráfico. Na vertical desse gráfico está o nível do seu desafio. Conforme você vai subindo nele, maior é o seu desafio. E na horizontal está a sua habilidade.
habilidade. É alinhar a habilidade com o seu desafio. Se o seu nível de desafio é um nível de desafio avançado, porém o seu nível de habilidade para determinada tarefa ou desafio é aprendiz ou iniciante, está aí um motivo para você procrastinar. Porque o nível de desafio está desalinhado com o seu nível de habilidade. Olha só. E eu posso falar uma coisa para você. Se o seu nível de habilidade está desalinhado com o desafio que está te fazendo postergar ou adiar, procrastinar, você pode mudar esse jogo. E como você pode mudar esse jogo? Aumentando a sua habilidade. O desafio, ele vai permanecer o mesmo, mas você não precisa permanecer o mesmo. Você não precisa. Como que você vai fazer? Seu nível é aprendiz? Ok. Fazer uma leitura, fazer um curso, fazer um treinamento, buscar uma consultoria, uma mentoria, para aumentar a sua habilidade. Porque o nível de desafio, como eu falei que permanece o mesmo, mas a sua habilidade não precisa, você pode buscar, se você não sabe como enfrentar esse desafio, você talvez precise descobrir quem possa te auxiliar a enfrentar esse desafio. Então, às vezes, um desafio que pode estar causando essa procrastinação, um desafio que está acima do seu nível de habilidade, talvez esteja te bloqueando. Então, você pode aumentar o seu nível de habilidade para aprendiz, de aprendiz para iniciante, iniciante para intermediário ou intermediário para avançado. E chegar nesse fluxo onde o desafio e a sua habilidade estão alinhadas, a ponto de você conseguir realizar e deixar de procrastinar. Então, a terceira causa aqui é tarefas desafiadoras. Se o desafio é muito grande, está elevado para você, então está na hora de você aumentar o seu nível de habilidade. Ok? Quarta causa para procrastinar: perfeccionismo. Perfeccionismo. Quem nunca foi picado pelo bichinho do perfeccionismo? Que atira a primeira pedra, né? Não está bom o suficiente, preciso fazer melhor, ainda não é hora, não é tempo, não tenho o equipamento correto, preciso estudar mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. E esse perfeccionismo, sabe o que ele faz? Sabe o que ele faz com você? Você procrastinar, adiar. Porque você nunca se acha bom o suficiente para começar a tarefa que tem que ser realizada. Então, quarta causa que possa estar te bloqueando de realizar aquilo que tem que ser feito, talvez seja o perfeccionismo. E eu costumo dizer que, para algo que você nunca realizou, por exemplo, uma habilidade nova, uma tarefa nova, melhor do que perfeito, ela precisa ser feita. Se você nunca realizou algo e precisa realizar esse algo, não fique querendo estar pronto para começar. Comece e vai ficando pronto no caminho. Vai ajustando a sua jornada da tarefa que você tem que realizar. Porque o perfeccionismo ele pode estar te impedindo de começar aquilo que é importante para você ou alguém. Então, perfeccionismo. Ao invés de você buscar o perfeito, busque fazer primeiro. Essa foi a quarta causa da procrastinação. Quinta causa, falta de clareza. Não saber. Não saber o que quer, não saber para onde ir, como fazer. E como eu citei agora há pouco, se você não sabe como, busque quem possa te auxiliar na jornada. E às vezes o que faz você ter clareza é você refletir, assim como nós vamos fazer hoje, através de perguntas que possam te trazer clareza para saber do seu estado atual, da onde está o ponto exato que está fazendo você procrastinar ou adiar, para o ponto desejado, o ponto da mudança. Então, falta de clareza. Perguntas, reflexões e resposta pode fazer com que venha clarear essa sua jornada. E último, distrações. Rede social, internet, tanta coisa, tantas possibilidades, né? Tantas facilidades que hoje temos que nos ajuda bastante,
Mas, às vezes, muitas opções podem nos causar dificuldade em escolhas, em focar. Às vezes, muitas opções faz a gente ter a distração, a falta de foco. Não conseguir decidir ou definir algo que seja realmente de valor para começar a fazer. Ficamos distraídos. Às vezes, começamos a fazer algo, dá 5 minutos, o celular toca. Começamos a fazer algo, alguém chama no portão. Começamos a fazer algo, vamos tomar um café. E distração. Quando você vê o seu dia acabou e parece que você não conseguiu realizar nada. Por causa da distração. Nesse caso aqui, você até começa algo, mas parece que está sempre postergando, porque tem sempre algo no caminho que vai atrapalhando, né? Vai atrapalhando essa sua realização. Essas foram 6 causas, né? 6 causas de procrastinação. Será que você se identificou com algumas delas? E a questão agora é, e os impactos? Os impactos que podem ser causados. Estresse. Você se sente estressado? Ansioso? Porque você não consegue produzir, você não consegue começar, é muito provável que você seja uma pessoa ansiosa, que tem um nível de estresse elevado, acima do normal. Diminui a sua qualidade de vida. Sua qualidade de vida é prejudicada. E o desempenho profissional. Seu desempenho profissional. E os seus relacionamentos. Afetar negativamente os seus relacionamentos. Então, esses são alguns dos impactos causados pela procrastinação. Mas eu acredito que hoje você vai deixar isso de lado. Hoje você vai deixar isso de lado. Porque agora a gente vai começar a identificar os 4 perfis. São 4 perfis de procrastinadores. E eu vou citar eles. E você vai dar notas para eles, tá? Vão ser 3 notas para esses 4 perfis. Primeiro, adiador. Aquele que nunca começa. Primeiro perfil de procrastinador é o adiador. Ele nunca começa, sempre deixa para depois. Para depois, para depois, para depois. Aquela dieta que vai começar na segunda, e essa segunda já passou várias segundas-feiras e nunca começou a dieta. Está sempre adiando. Sempre deixando para depois. Adiador. Segundo perfil. Vou falar os perfis primeiro e depois vocês deem as notas. Mudador. Alguém que inicia, ele até inicia. Esse aqui já está melhor do que o adiador, né? O adiador, ele nunca começa. O mudador, ele até começa. Só que tem, por exemplo, um problema. Ele decide estudar, iniciar um curso na faculdade e resolve estudar engenharia, por exemplo. Começa animado e começa a estudar. Primeiro semestre, estudou. E chegou ao fim do semestre e falou, quer saber de uma coisa? Eu acho que engenharia não é para mim. Vou trocar de curso. Daí pesquisa um curso e decide começar o curso de administração. Daí, novamente, começa animado e primeiro semestre, até passa do primeiro semestre, segundo semestre, chega ao fim e pensa, quer saber de uma coisa? Administração não é para mim. Bom, acho que já deu para entender, né? Ele está sempre mudando, ele começa e nunca termina. É o mudador. E agora vamos para o terceiro perfil de procrastinador, estudador. Esse é bom, hein? Esse é excelente, né? Muito bom estudador. Esse é o que compra livros, e lê, faz cursos, participa de treinamentos, vai em imersões, palestras, participa de workshops como esse, mas ele estuda, mas nunca aplica nada. Nada. Ele não coloca em prática aquilo que ele estuda. Ele é uma pessoa, é um procrastinador, digamos assim, teórico. Ele é cheio de teoria. Ele está cheio de conhecimento, mas nunca coloca em prática, nunca coloca para fora, não compartilha com ninguém, não transborda com ninguém. E, moral da história do estudador, ele estuda tanto, se acha que nunca está pronto para colocar em prática, e acaba perdendo esse conhecimento. Ele não divide com ninguém e ainda não coloca nem em prática na sua própria vida. Acabou gastando recursos de tempo e dinheiro, que vai investir. Ele não obtém retorno daquilo que ele investiu de tempo. É o estudador. Ele parece uma esponja, ele absorve, mas nunca coloca para fora.
esse conhecimento. Esse foi o terceiro perfil. Fazedor agora. Quarto é o fazedor. Fazedor, esse aqui faz, hein? Esse aqui trabalha, hein? Principalmente. Faz. E você pode me dizer, nossa, mas o fazedor é bom, né? Vamos ver se ele é bom mesmo. Ele é aquele que faz muito, mas ele faz muito em uma área. Ele faz aos custos das outras áreas da vida. Se ele está se dedicando ao trabalho, ele está deixando de lado a saúde, ele está deixando de lado a família, ele está deixando de lado até o conhecimento. Porque talvez isso que ele está fazendo, e no final do dia ele fica esgotado e não tem o resultado esperado, talvez teria outra forma de estar fazendo isso, caso ele tivesse um pouco de dedicação a outra área, como estudar, que ele é um fazedor. Mas às vezes existem formas melhores de fazer e aproveitar melhor o seu tempo para que ele possa ter tempo para cuidar das outras áreas da vida. Esse é o fazedor. É o que faz, está sempre esgotado, mas as demais áreas da sua vida ele procrastina. Então, falar dos 4 perfis, eu queria que você desse notas. Adiador, mudador, estudador e fazedor. 0, eu não me identifico com nenhum desses perfis. 0, você não se identifica. 5, você se identifica parcialmente com algum desses perfis. E 10, me identifico totalmente. Vamos lá? Dá a nota? Pode anotar aí. Anota aí e deixa como registro para você. Perfil adiador, estudador, fazedor. Coloquei até na tela. Mas é adiador, mudador, estudador e fazedor. 0, não me identifico. 5, me identifico parcialmente. 10, me identifico totalmente. Responder? Responderam já? Alguém quer falar aí sobre qual perfil aí teve a nota máxima de identificação, hein? Fique à vontade, Cláudia, pode falar. Na verdade, eu atribuí notas, né, para os 4 perfis. Sim, mas sim. O que teve a nota maior realmente é o estudador. Esse eu percebo que ele me representava, né? Porque a partir de agora, com o workshop, identificando, né, essa característica, eu sei que eu vou receber informações para a gente poder reverter. Mas é basicamente isso, de achar que eu não tenho conhecimento suficiente para poder fazer algo. E isso vai impactando também no início, quando você falou da habilidade versus desafio, né? Por achar que um desafio é muito grande, eu sempre imagino que eu não tenho conhecimento suficiente. E eu acabo realmente procrastinando e deixando de fazer o que precisa ser feito por achar que eu não tenho conhecimento suficiente. E aí eu fico só dando volta ali na questão de fazer curso, de ler livros, principalmente cursos online, né? Então, eu me identifiquei Facilitou bastante com esse bastante. perfil. Bacana, bacana, bacana. E você falando aí sobre, você acabou linkando um perfil com uma causa, né? Uma causa de, poxa, o desafio é muito grande para mim, eu preciso estudar mais. E daí você acabou se identificando mais com o perfil de estudador. E alguém mais? Seni? Se identificou, Seni? Eu acho que agora não mais, entendeu? Mas já fui, assim, a questão do adiador, né? Depois eu faço, depois... Mas agora não, agora já tenho uma consciência dessa questão, mas eu já me enquadrei assim, nessa área de deixar para depois eu começo, depois eu
eu vou, depois eu faço, né? Uhum. E ia deixando, até podia começar depois, né? Uhum. Mas agora já estou mais, essa questão Consciente. resolvida, eu estou mais consciente disso, né? E tenho até me policiado com relação a isso, né? E seguido em frente. Mas os outros, eu acho que talvez pouco, né? Mas não assim de uma forma de me atrapalhar, tal. Sim, sim. Eu acho que é isso, né? Ah, eu já confesso, eu fui todos. Todos, todos, todos e com força. Tipo, 10 em todos. 10 em todos e... Só que eu não tinha clareza disso, né? Quando eu fiz mais ou menos um curso falando sobre isso em 2021, que eu comecei a ter um nível de consciência, assim como está ocorrendo aqui no workshop hoje, né? Eu já fui adiador, já fui o mudador, o estudador e o fazedor, então e todos. E a gente tem um pouquinho de cada mesmo. Às vezes, quando a consciência chega, a gente pode ser até, como eu posso dizer, visitado por algum dos perfis, mas a gente, como a gente já tem um nível de consciência, a gente acaba não cedendo a nenhum desses perfis, né? Nem adiando, nem mudando, ou estudando, ou sendo fazedor, né? Mas é interessante isso, velho. É bacana. O que a Outra Cláudia coisa falou. também é que antes a gente não tinha muito conhecimento, que a gente acabava caindo, né, nesses perfis por desconhecer, né? Na verdade, porque não se falava muito sobre isso, né? Então a gente não tinha muito conhecimento que a gente estava praticando isso, né? Estava dentro desses perfis aqui, mas não sabia, né? Agora a gente já consegue identificar, né? Por conta de estudo, por conta que a gente está envolvida nessa questão assim tão atual de estar nessa questão de aprendizado, então a gente já consegue mais ter esse olhar, né, de policiador mesmo, já estou pecando aqui, né, ou aqui não está bacana, então a gente já consegue mais ter esse olhar para a gente mesmo, né. É claro que a gente tem um pouco de cada um, mas tem um que sempre pega mais, né. Sim, sim, isso é verdade mesmo. E eu acabei antecipando até que a Cláudia acabou até já se justificando, né? Que a segunda pergunta seria, considerando as respostas acima, né, do perfil, qual era o mais dominante e por quê, né? E no caso você já acabou respondendo, né, Cláudia? E a Ceni também. Essa seria a pergunta, segunda pergunta. Mas caso você queira anotar aí, pode anotar. Considerando as respostas acima dos perfis, qual é o perfil dominante e por quê? Porque, como eu costumo dizer, essas perguntas eu já respondi mais de uma vez. As perguntas, com o tempo, elas podem ser as mesmas, mas as suas respostas não, entendeu? E as suas respostas é que vão dizer se você evoluiu, se você está na mesma, ou se você até regrediu. Então, faz você fazer uma análise, né? Então, o nível de consciência, né? Então, eu lembro que 3 anos depois eu respondi as mesmas perguntas e eu falei, nossa, eu evoluí. Então, por isso que é um mapa, digamos assim, da ação. Porque as perguntas e as reflexões fazem você dar as respostas. E talvez em um momento a resposta foi uma, mas com o tempo a resposta pode ser outra, pode mudar, né? Pode ser medido a sua evolução, no caso, né? E, e sobre uma pergunta que eu queria fazer aqui também na sequência, que já está até na tela, o que te custou, né? O que tem te custado ter esse perfil dominante, né? O que te custou? Ô, Cláudia, fala aí, o que te custou ter esse perfil dominante estudador que você comentou aí? Você consegue imaginar que te custou algum preço, alguma perda de oportunidade, algo assim, porque nunca se achar estar pronto? Comenta com a Sim, gente. começando pelo preço monetário, né, propriamente dito, Ia falar. porque eu vou adquirindo cursos, principalmente cursos online, aí vai entrar o outro, né, que é o mudador, que eu começo a fazer os cursos, paro pela metade e vou fazer outra coisa. Porque o que eu percebi é que existem conteúdos que eles não te entregam tudo o que você precisa, eles vão te entregando por etapas. E até você entender que você tem que juntar várias pecinhas, aquilo acabou realmente me desanimando. Então,
Eu tive perda monetária, porque cursos que eu comecei e não concluí, perdas de oportunidades que hoje eu já poderia estar num nível maior do que eu estou hoje, e principalmente quando a gente tem a liberdade, né, de falar aqui sobre a palavra de Deus, deixar de cumprir o meu propósito, deixar de cumprir o meu chamado por achar que eu nunca vou estar pronta, que eu nunca vou estar preparada. E aí seria mais uma pergunta, seria mais um comentário, né? De eu achar que aquele desafio é grande demais na minha percepção. Será que a percepção do outro é a mesma que a minha? Quem sabe o outro olha para aquele meu desafio e fala assim: ah, mas é só você fazer isso. E eu achar que eu não estou pronta, e eu achar que eu tenho que sempre estar procurando mais informação, mais informação. E aí, quando você trouxe também essa informação de quando você não sabe como, você procura quem, eu penso que até para você pedir uma opinião é importante, porque a questão do você não fazer as coisas sozinhos, né? De você fazer junto com mais alguém, por conta do comprometimento, e que quem está de fora da situação vê de uma maneira diferente da sua. Às vezes a solução é simples, às vezes o desafio não é tão grande assim, aquilo é algo que te envolve o medo, né? O medo de você fracassar. Então, eu penso que esses perfis eles estão muito ligados, né? E é aquilo que você falou, acho que um vai puxando o outro. E realmente, só respondendo aqui, voltando à pergunta, eu tive sim perda monetária, perda de oportunidade e perda de estar cumprindo um propósito, de estar fazendo aquilo que não está fazendo que Deus me chamou para fazer. É forte, né? Para você ver como que a procrastinação ela interfere na nossa vida, né? Como interfere. Eu já passei por isso também, de comprar cursos online, porque o online facilitou muito. Eu tive percas de dinheiro e muita perca. Muita, muita perca. Por falta de foco. E às vezes, muitas vezes, por estar correndo atrás do dinheiro ao invés de estar correndo atrás daquilo que fazia sentido verdadeiramente para minha vida. E eu perdi muito dinheiro, muito tempo. Gera estresse, gera ansiedade, gera uma falta de motivação, né? Você fica meio abatido, né? Porque você acaba investindo tempo e dinheiro e acaba não tendo o resultado que esperado. Uma coisa que você falou aí de às vezes não está pronto, não está pronto, aquilo que muitas vezes para a gente pode ser algo fácil, esse fácil nosso que a gente sabe um pouquinho pode ser o difícil de alguém. Sabe o que acontece? A gente está tão acostumado com aquele conteúdo que acaba se tornando fácil para ele. Não, mas isso aqui é muito simples. Quem vai querer saber disso? É fácil demais. É muito simplório. Mas esse seu simplório só está simplório porque você absorveu tanto que se tornou fácil para você. Mas pode ser difícil de alguém. E você falar isso, você pode estar levando a solução que aquela pessoa estava precisando no momento. E para você ver como essa questão, essas percepções que às vezes nós temos, é diferente do outro, né? É diferente. Então, como eu já falei outras vezes, ninguém sabe tanto que não possa aprender e nem tão pouco que não possa ensinar. Então, a gente sempre tem algo que está aprendendo. Enquanto a gente estiver vivo nessa terra, a gente vai estar sempre aprendendo, sempre tendo algo a aprender de novo. E mesmo que aquela pessoa já saiba muito, ela sempre vai aprender algo também. Então, a gente sempre tem o que ensinar e sempre tem o que aprender. Então, isso daí que você falou foi bastante interessante mesmo. Então, realmente é isso. E pode ter mais pessoas que, ao assistir esse workshop, se identifiquem com isso, com essas percas, né? O que te custou? Então, vamos lá. Passar para a próxima pergunta aqui, ver se eu já não antecipei ela, né? E em relação a esse perfil, talvez você já até me respondeu, Cláudia, mas em relação a esse perfil, em sua opinião, o que você precisa fazer para mudar este perfil? Você lançou uma nota e teve uma identificação maior com um certo perfil. E, na sua opinião, o que você precisaria fazer para mudar este perfil? Eu penso que é partir para a ação. O
o que me vem à mente, né, do que a gente conversou até agora, é partir para a ação com o que eu tenho, fazer o melhor com o que eu tenho. Porque se esperar eu conhecer, se esperar eu adquirir o conhecimento que eu acho que eu preciso, eu nunca vou partir para a ação. Então, eu penso que é fazer por etapas. Eu aprendo, coloco em prática. Aprendo, coloco em prática. Porque, no meu modo de pensar, eu entendo que eu preciso estar pronta para eu poder partir para a ação. Quando, na verdade, o que eu estou entendendo do que você já está trazendo é aprendi, bota na prática, aprendi, põe na prática. Porque senão eu nunca vou sair do lugar. Nunca vou sair do lugar. Então, é colocar na prática com o que eu sei hoje. O que, que eu sei hoje? Pratica. E vai Sim, evoluindo. sim, sim. Isso daí eu vou citar daqui a pouco num quinto perfil que eu não citei aqui, que a princípio eu estou falando dos perfis de procrastinadores, né? Mas eu vou citar um quinto perfil, que é um perfil desejado, né? Você até já citou um pouquinho, uma característica de um perfil desejado, que será o perfil que eu vou falar daqui a pouco, o quinto perfil. E nisso daí que você falou, a última pergunta que eu tinha para falar sobre esse perfil aqui era: o que está impedindo você de mudar? O que impediria você de mudar desse perfil? De estudador, adiador, fazedor, ou aquele que sempre deixa para depois? Você tá passando os slides, não tá? Para mim, está congelado na pergunta 2 e 3. Você passou o slide? Não, não tinha passado Ah, aqui mesmo. agora sim, agora sim. Não passado, não. É a pergunta 5. O O que que está está impedindo? impedindo você de mudar? É, O que estava impedindo você de mudar? do perfil. Mas É, o estudador, o que você falou, você já até respondeu. Eu só deixei a pergunta registrada aqui, né? Mas foi a questão do nível de consciência, você falou, né? Falou do nível de consciência, você falou que o que estava te impedindo, na verdade, sempre achar que não estava pronta, né? Não estava pronta, que achava que o seu conhecimento era um exemplo assim, mas é muito pouco conhecimento, por exemplo, que nem eu citei aqui sobre o conhecimento que, tipo, para você era fácil demais, mas poderia ser o difícil de alguém, né, no caso que eu citei. Né? Então, era mais ou menos isso, sobre o que estava impedindo de mudar. essa pergunta eu vou refletir mais sobre ela, É, porque envolve situações de verdadeiramente saber que é para colocar em prática, eu sei, mas por que eu não coloco em prática? Então, é algo que eu tenho para refletir. Será que aí vou partir para o medo do fracasso, de fazer e não fazer bem feito? Aí já esbarra no perfeccionismo? Será que eu não começo a agir porque eu dependo da aprovação de alguém? Será que eu não vou partir para a ação porque eu acho que eu não mereço o resultado que vem disso? o que Então, você, essa questão é dever de casa, eu vou refletir bem para entender o porquê que eu não parto para ação, uma vez que eu já sei que eu tenho que fazer. e ao falar isso daí pode estar esbarrando no que eu vou falar agora, nas crenças limitantes. Opa, As crenças já vai limitantes. trazer clareza, né? Pode ser que você se identifique com alguma dessas crenças. Então, dando sequência aqui, eu vou citar algumas crenças em relação a si mesmo. São crenças limitantes que possa ser que está parando, né, a sua evolução, no caso. Vou passar o slide aqui. Algumas crenças limitantes. E, olha, do que está aqui, eu acho que eu tive quase tudo, hein? Quase tudo. Então, algumas crenças limitantes que eu vou citar para vocês. Não sou bom o bastante. Crença limitante, não sou bom o bastante. Olha a outra aqui, justificativa limitante. Sou velho ou sou novo demais para isso? Uma crença limitante que possa te bloquear de agir.
Não tenho conhecimento suficiente. Aí, que a gente estava comentando. É uma crença. Não tenho conhecimento suficiente. Nunca começa. Eu tenho que sofrer para aprender. Só na base do sofrimento. Tipo, aprender na base do erro, por exemplo. Por que não aprender com o erro dos outros, né? Então pode ser uma crença. Eu tenho que sofrer para aprender. Não faço bastante, né? Não está o suficiente também. Não consigo, não mereço, não sou capaz. Pesado, né? Eu falo essas palavras aqui, eu sinto um peso, meu. Eu falei, nossa, não consigo, não mereço, não sou capaz. Como é que eu vou agir? Não é, Seni? Nossa, eu Verdade. sinto um peso com isso aqui, meu. Não consigo, não mereço, não sou capaz. Eu dá vontade E de... você já está falando para você mesmo, né? Sim, Você sim, já sim. está colocando aí uma barreira grande para você mesmo, quando você fala não consigo, não consigo. Você pode ter uma dificuldade, mas isso não quer dizer que você não vá conseguir, né? Pode ter um empecilho qualquer, mas quer dizer que você não vai, não. Você já tem que pensar, está difícil, mas eu vou conseguir. Vou me esforçar mais? Vai levar mais tempo? O caminho vai ser mais longo? Mas você vai conseguir. Eu posso até te dizer uma coisa, Seni, que você pode ouvir não, que não consegue, que não merece, que não é capaz de alguma outra pessoa. Mas você mesmo nunca pode dizer isso a si mesmo. Você. Nunca. Qualquer outra pessoa pode até falar isso. Não tem problema. E quem é à vontade para falar. Isso aí é a opinião dela, né? Da outra pessoa. Mas você mesmo, que falar, que nem eu falei aqui, não consigo, não mereço, não sou capaz, aí acabou. Aí não tem como você agir a partir do princípio, né? Que você já diz a si mesmo que você não é capaz, que não consegue, não merece. Já que Então, o cérebro, né, o cérebro vai registrar, o cérebro vai tomar isso como verdade. Aquilo que você falou, essa vai ser a verdade dele, entendeu? Já que você pronunciou, você falou, ele vai registrar isso como verdade. perfeito o que você falou aí. Ele registra. Está dizendo a si mesmo, está registrado. E a próxima crença aqui, não sou persistente. É o alinhado com o mudador, né? Não persiste, não persiste. Ele não persiste. Ele começa e nunca chega até o final. Então acaba não tendo resultado. Não sou persistente, não termino com o começo, né? Que está em sequência. É tarde demais para se reinventar. Talvez eu fale, não, já está tarde demais, essa tecnologia nova aí, ixi, Eu que digo. né? Enfim, Deixa eu fechar a janela que está frio. não, tranquilo. Demais para se reinventar, sempre tem alguém melhor que eu. Não vale a pena. Olha só, esse também é doído, hein? Tem alguém melhor que eu. Não vou nem tentar. Não vou nem tentar. Não vou nem tentar. Pessoas como eu não constroem negócios próprios. Tipo, sou CLT e vou até morrer. Olha só, Cris. Um exemplo. Não consegue. Sou tímido. Olha eu. Esse botãozinho vermelho aqui de sair da ligação aqui da chamada do Meet é a minha cor. Era a minha cor. Esse botãozinho vermelho era pouco para mim. Então é timidez, uma crença de timidez, uma vergonha, né? Não posso porque tenho filhos, porque tem filho, não, já tenho filhos, já não posso realizar. Às vezes é um estudo, né? Às vezes acontece. Com mulheres, né? Eu já vi às vezes a mulher engravida e fala assim, não vou retomar mais, agora que eu já tive filho, não vou fazer mais. Pode ser por um período, claro, que acaba tendo que parar, por questão da criação do filho e do período de resguardo. Mas é uma crença também, pode ser uma crença. Não entendo nada de tecnologia, do mundo digital, agora não é a hora, só o tempo irá dizer. E não dou sorte na vida. Meu Deus do céu, isso aqui é de quebrar mesmo, né? Não dou sorte na vida. Isso aqui é, digamos assim, que seja para aqueles que não acreditam no Deus que a gente conhece, né? É. Não dou sorte na vida. Então, são algumas crenças limitantes. Algumas crenças limitantes. E falando sobre essas crenças aí, se identificaram com algumas? Já tiveram? Tem alguma? Em Com relação a si mesmo? Essa questão aí mesmo, essas últimas aí, assim, tem coisas que você tem dificuldade. E aí é o empenho de você passar por cima dessas dificuldades, né? Quebrar essas dificuldades. E se falando do digital, já que a gente não é da era digital, né? Sim, a dificuldade é tremenda, né? Então, assim, é um desafio falar, não, eu consigo, eu vou lá, eu vou persistir, vai dar certo, eu vou conseguir. Mas antes passava, poxa, isso é muito difícil, não vou dar conta. Ai, né? Então, assim, é claro que isso sim já passou muito.
Eu já pensei assim também, né? Mas é que eu, assim, não me dei por vencida, na verdade, né? E esse desafiar, me desafiar e tentando, né, um passo de cada vez e vencendo as barreiras, né? Porque, querendo ou não, não tem outra saída, né? O mundo digital, ele veio para ficar, então não tem como você falar assim, ah, dá jeitinho, vai chegar uma época que não tem mais para onde você correr. Então, é assim, é você mergulhar e ir quebrando, né, o desafio, as barreiras, as dificuldades e ir mergulhando aí até que, né? Acho que é por aí, né? Sim, 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 sim. Porque até mesmo essas crenças, elas podem ser adquiridas de algumas formas. Por exemplo, através das pessoas que a gente convive, dos ambientes, né? Mas o ambiente pode gerar essa crença. Ou algum acontecimento, né? Algum acontecimento. Aconteceu algo na vida uma vez só e esse acontecimento acabou te falando, por exemplo, não sou bom o bastante. Aconteceu algum acontecimento. Então, alguma crença limitante pode ter vindo de alguma pessoa, pode ter vindo desde criança, algo de criança, veio do pai, da mãe, é algo que aconteceu, professor na escola. Então, pode ter vindo de alguma pessoa, algo que nem era seu, mas alguma pessoa falou para você e você acabou abraçando aquilo como verdade. Então, pessoas e ambientes podem influenciar na sua crença limitante. Porém, pessoas e ambientes podem também influenciar na sua crença positiva. Tem os E a dois gente, lados. e a gente sabe também, né, Ramon, que quantas pessoas têm presa, né? Estão presas, né, por conta disso, né? Por conta Sim, do sim. que falaram, daquilo que ela ouviu, daquilo que ela deixou cair no coração, e achou que era verdade. E assim, o mundo está cheio de pessoas infelizes, insatisfeitas, descontentes mesmo, frustrados, porque não perceberam que aquilo era mentira do inimigo, né? Que ela não é dessa forma, que aquilo não é ela. Mas até ter conhecimento e lutar, né, para mudar a história, não é verdade? Sim, sim, sim. É verdade. Isso daí que você falou assim, que tipo, aquilo que as pessoas disseram ou fizeram com elas não pode as definir para sempre. É. Não pode. Pode ter acontecido em algum momento da vida dela, sim, mas isso não pode ser algo tomado como verdade definitiva, né? Absoluta, no caso, né? Uhum. E isso gera um peso. A gente comentando essas crenças limitantes, a maioria dos procrastinadores em relação a si tem essas crenças. A maioria. A maioria. E às vezes essas crenças, a maioria vem sempre das pessoas mais próximas, dos familiares. A maioria das vezes é dos familiares, é professores. E não estou falando que eles foram mal intencionados. Às vezes é Uhum. inconsciente, é algo inconsciente. Algo inconsciente, né? Inconsciente acaba ficando registrado. E, e é isso, são algumas das crenças. Mas agora a gente vai falar de outro tipo de crenças. Crenças fortalecedoras. Crenças fortalecedoras. Se tem as negativas, nós temos que falar das positivas também. As crenças que fortalecem. E agora vocês vão ver como que é o poder das palavras, né? Assim como diz na Bíblia também, né? Das palavras, né? A gente percebe como é o poder das palavras. E às vezes nós não vigiamos, como a Ceni falou, né? Nós não vigiamos, isso acontece. Às vezes acontece de não vigiarmos. Mas eu quero declarar para você crenças que eu falei em 2021 para mim, e elas estão sendo reais hoje. 2021. De lá para cá eu li elas algumas vezes, não sei quantas vezes, e eu vou citar algumas crenças. Você pode ter elas para vocês ou escrever as suas, né? Vou falar sobre as crenças agora, né? As crenças que foram positivas para mim. Eu pulei bastante slide aqui e eu vou. Acabei tirando da tela aqui. Só um momentinho que eu vou clicar aqui nos slides. Das crenças positivas. Identificando suas crenças. Né? Suas crenças positivas. E essas crenças me fizeram sair do lugar ao longo do tempo. E eu vou citar algumas para vocês. Assim como aquelas foram pesadas, essas aqui realmente me fortaleceram e me deram muita energia. Exemplo, que eu falei aqui, não existem fracassos, existem somente resultados. Aquilo que eu falei. E eu falava isso. Eu escrevi isso. Está no meu caderno escrito. Não existem fracassos, existem somente resultados.
Então, resultados podem ser medidos e alterados. Crença positiva, fortalecedora. Trabalho é prazer. Trabalho é prazer. Trabalhar com prazer. O trabalho, o buscar, no caso eu coloquei, né? O buscar o trabalho com prazer. Fazer com sentido, sabe? Com propósito. Trabalho é prazer. Eu sou criativo, produtivo e com qualidade. E realmente, ao longo do tempo, eu tenho muita coisa escrita aí. Desde poesia, poema, música e outras coisas mais. Então, eu sou criativo, produtivo com qualidade. Isso sempre me animou. Uma crença, uma declaração fortalecedora para mim. Né? E eu consigo estipular e realizar metas. Aí, isso quebrou o procrastinador. Eu consigo estipular e realizar as metas. Porque eu não conseguia. Eu era aquele adiador, eu era o mudador, eu era o estudador, eu era o fazedor, eu era tudo isso aí, eu era. Tudo isso aí eu era. Entende? E hoje eu tenho registros na minha memória, ancorados em mim, que eu consigo, sim, estipular e realizar metas. Uma crença positiva mudou. Se alguém pode, eu também posso. Se alguém pode, eu também posso fazer. Uma crença positiva. Sou inteligente, capaz e gosto da ação. Aí, essa é para você. Ei, procrastinador, eu sou inteligente. Você já está declarando antes. Eu sou inteligente, capaz e gosto da ação. Essa é para registrar mesmo, que você não vai ser um adiador, né? Eu tenho muita disposição, sou extremamente animado. Disposição ao longo do tempo, muita disposição, extremamente animado. Sou corajoso, comprometido e realizador. Outra crença, outra declaração. Sou um excelente comunicador, honesto e íntegro. Eu falando isso, eu não aparecia para ninguém, não falava com ninguém em 2021. Como comunicador, honesto e íntegro, ok, mas comunicador, eu não era. Hipótese alguma em 2021. Nenhuma. Nunca tinha feito nada. Nada de live, nada de palestra, nada de liderar nada. Literalmente. E eu já declarava em 2021 isso. Eu sou apaixonado pela vida e sei transmitir essa paixão. Apaixonado pela vida e sei transmitir essa paixão. Às vezes eu faço ou falo as coisas com um certo ímpeto, né? Parece que eu estou até brigando com a pessoa, mas não é. Realmente eu quero transmitir do fundo da alma e do coração aquilo que eu sinto e que eu quero passar para a pessoa de melhor. E às vezes acontece isso. Tem um potencial incrível. É uma crença fortalecedora para mim. Eu tenho muita energia. Eu posso e consigo controlar minhas emoções. A Terra e o universo que Deus fez é abundante. Essas eram crenças fortalecedoras que eu vim declarando e que muitas vezes eu falo que eu deveria repetir elas mais vezes. E você? Quais são suas crenças fortalecedoras? Você já parou para pensar nas suas crenças fortalecedoras? Você tem algum registro? Ou a partir de hoje você vai começar a registrar suas declarações, suas crenças fortalecedoras em si mesmo? Ô, Ramon, quando você disse aí que você, né, repetiu, falava, mas aquilo não acontecia, né? Não era a realidade, né? E aí eu acho assim que você falava, mas você não ouvia. Entendeu? Você falava, mas o seu ouvido de ouvir não estava ouvindo. Então você só falava, mas aquilo não caía dentro de você, não ficava registrado dentro de você, não era verdade dentro de você, embora você continuasse falando. Eu acho que à medida que você parou, né, e falar e colocar aquilo que você estava falando dentro de você, a coisa começou a mudar, a tornar verdade, a tornar realidade na sua vida, porque você não só falava, né? A palavra não saía da boca para fora, mas você falava, ouvia, e entrava. Começou a entrar, ficar registrado, o seu cérebro começou a registrar, seu subconsciente foi tomando forma e registrando aquilo que você estava falando, né? Que, na verdade, havia um desejo, né? Havia um desejo dentro do seu coração, quando a coisa que você registrava, né? E quanto a mim, assim, as minhas crenças, né, que eu sempre falei, sempre registrei, sempre tive assim, por verdade, essa questão de ser persistente, né? De não desistir. Eu não vou desistir, eu vou continuar,
né? Eu vou conseguir, e, assim, a carreira de trabalho que eu fiz as metas, aonde eu queria chegar, o que eu queria comprar, e quando eu queria que acontecesse. Então, eu falava, escrevia e corria atrás, ia batalhar, ia trabalhar para conseguir, né? E sempre achei assim, corajosa, sempre seria corajosa, sabe? Então, não sou uma pessoa cheia de medo, né? Morar nesse São Paulo, já morei em lugares assim tão complicados. Então, eu falava para mim mesmo, né? Eu sou corajosa, sou destemida, sabe? E uma coisa que eu sempre falei assim, sabe? Eu sou filha amada. Então, eu botava no papel, falava e ia à luta. E ia correr atrás de quebrar as barreiras. Uma outra coisa que eu falava para mim mesmo assim, eu não tenho direito de ter medo. O medo não vai, entendeu, me cercar, não. E para que não ficasse com medo, com receio, não, então eu sempre falava, não, o que é isso, vai ter medo, não. Você tem muita coisa para fazer aí para a sua vida mesmo, em prol de você mesmo. Então, não vai ter medo, não. Vai meter as caras e vai correr atrás daquilo que você colocou no seu coração, né? Mas é guerra, é falar e correr atrás. Você falando aí, o que eu entendi aqui, com medo de que tinha medo de você, né? Era o medo que tinha medo, né? Olha só, eu fui assaltada, para a questão de ter medo, eu fui assaltada umas 3 vezes, de mão armada, de levarem o carro e levar tudo. Aí o que eu fiz? Eu falava assim, eu não vou parar de dirigir. Né? Eu falo, não, levou o carro. É aquela confusão de quem é assaltada, né? Que leva documento, leva carro, leva tudo. E eu falava para mim, isso não vai me paralisar. Eu vou voltar a dirigir. E aí, quando recuperava o carro, eu já estava dirigindo numa boa. Entendeu? Nunca fiquei paralisado. Mas eu falava para mim mesmo, não, você não vai ficar com medo. Porque você trabalha longe, você precisa dirigir, entendeu? Você precisa chegar cedo, tudo arrumado. Eu falava, não, eu não vou ficar com medo. E assim, foram 3, que eu me lembro, 3 episódios assim, bem, né? Os caras chegarem rapidinho, pai, e sai, leva tudo. E isso não vai me paralisar. Porque é assustador, né? Ele falava para mim assim. E dessa forma eu fui vencendo, sabe? Essas coisas que iam acontecendo. Sim, sim. Você falando sobre essa questão do medo, esses tempos atrás eu fiz uma live falando sobre medo, timidez, né? Vergonha, acanhamento, e eu citei que mais ou menos o que você falou, né? Sobre o acidente que eu tive na cachoeira, e fez você me lembrar dessa questão do assalto, que quando eu tive o acidente na cachoeira, eu poderia nunca mais querer voltar na cachoeira, né? Por causa daquele acidente. Mas eu tinha dito para mim mesmo que aquela última ida na cachoeira, o último registro de uma visita à cachoeira que eu teria em minha mente não seria um evento de quase morte, que eu quase morri mesmo. Eu quase morri afogado e com a pancada, né, que eu recebi na nuca. Fiquei 3 dias internados, né? Então, eu falei, isso não vai ser o meu último registro. E você falando sobre essa questão do assalto, foi mais ou menos isso, que a sua última memória dirigindo não seria um registro de um assalto, no caso, né? Que o medo daquela situação não ia ser o seu último episódio dirigindo, né? E você venceu isso, fez me lembrar sobre esse medo, sobre essa live que eu fiz sobre medo. E interessante, né? A percepção. Muito bacana isso que você falou. E continua firme aí, dirigindo por São Paulo. Isso aí. Muito bacana. Então, essas são as crenças fortalecedoras. E você, Cláudia, tem alguma registrada? Ou nunca parou para pensar? A gente já está junto há algum tempo, né? E há algum tempo a gente já vem transbordando e aí incentivando na vida um dos outros. Eu consigo ver exatamente uma Cláudia antes da pandemia e a Cláudia depois da pandemia. A pandemia para a gente foi algo que trouxe momentos ruins, mas trouxe momentos também bem produtivos, né? E principalmente falando sobre a palavra de Deus, entender que nós somos filhos amados, que nós somos criados à imagem e semelhança dele, e entender que a gente precisa tomar posse do que a palavra de Deus fala ao nosso respeito. Isso é o que vem me motivando a cada dia,
Porque muitas vezes é o que a Ceni falou. Por mais que você declare as crenças, por mais que você declare essas crenças fortalecedoras, você precisa acreditar. Se você não acredita naquilo que você está falando, você não interioriza, né? E você não age do jeito que você fala, porque fica ali uma vozinha ali do acusador dizendo: ah, que nada, que você tem energia o quê? Que você é bom o quê? Né? Então, começar pelo que a palavra fala a nosso respeito, começar por quem Deus diz que nós somos. Somos filhos amados, somos criados à imagem e semelhança dele, nós somos o projeto perfeito dele, independente que se um fala bem, o outro não fala tão bem, se um fala rápido, se o outro fala devagar, nós fomos criados de maneira perfeita, Deus nos fez perfeitos, né? Para a gente fazer aquilo que ele chamou para a gente fazer, porque quando o Ramon começou a falar assim, você precisa descobrir ou um motivo, ou pelo que você faz, ou por quem. Hoje eu posso dizer que, claro, eu tenho minha família, né, meu esposo, meu filho, eu faço por eles, mas em primeiro lugar eu faço por Deus, né? Eu procuro, eu encontro a motivação nele para fazer o que eu preciso fazer. E aí eu realmente eu tomo posse da palavra de Deus, daquilo que Deus diz ao meu respeito, para eu poder, abafar a voz da crença limitante. Porque se não fosse assim, eu confesso a vocês que muitas vezes já me deu vontade de desistir mesmo e de, sabe, encontrar ali uma caverna, encontrar um casulo e falar assim: ah, ninguém me perturba aqui não, me deixa quieto. Ouvindo a Ceni falando, né? Diante da dificuldade, diante do medo, não, eu não vou ter medo. Eu também já vivi situações aí difíceis, mas o fortalecimento, o ressignificar vem de Deus, vem da palavra de Deus. É dizer que eu vou sair de casa porque eu confio nele, é dizer que eu vou fazer alguma coisa por ele, nele, para ele. Então, Deus é em primeiro lugar da minha vida para poder trazer essas crenças fortalecedoras. E a Miriam trouxe uma informação para a gente aqui no chat. Você quer ver, Ramon? Estava com ele aberto aqui, estava aguardando você. Bacana. Vou fechar o mic aqui para não dar eco. Tranquilo. A Miriam está comentando aqui no chat aqui que ela usa afirmações bíblicas, né? Que sempre compartilha e que a vida dela mudou, né? Com essas afirmações bíblicas, né? E que tinha um diálogo interno desastroso, que hoje ainda tem alguns lapsos, né? A Miriam comentando no chat. E nos últimos dias acrescentou o exercício de falar para ela, né? Para mim. Pensar e falar só o que é super, hiper importante. Aqui, ó, o exercício chama-se Xi. É o Xi mesmo, veio de Xi. Eu faço isso para mim, eu faço o barulhinho até, tem hora, ei, sim. Achei que você não estava podendo falar Xi. Mas aí acrescentamos esse acróstico aí, né, essa abreviação. E tem funcionado muito bem, então é um exercício simples mesmo, que é importante a gente estimular as pessoas a fazerem, porque tem que ser prática, né? Tem que ser prática. Sim. Pensar e falar só o que é super, hiper importante. É o Xi. Interessante. Para você ver, né, que não existe uma receita de bolo. O importante é o que serve para você. Né? Posso passar bastante coisa aqui, bastante informação, mas o importante é o servir, é o resultado que você vai ter, né? E é bacana isso aqui, o Xi. Super, hiper importante. Bacana. E muitas vezes, assim, como é importante a gente estar junto, porque eu já aprendi várias coisas com cada um de vocês, a própria afirmação bíblica que a Miriam trouxe, essa praticidade do Ramon, a experiência da Ceni, o conhecimento. Então, eu penso assim, que o mais valioso é o que a gente transborda um na vida do outro. Que aí hoje a Miriam já trouxe uma novidade, ela já trouxe o Xi.
eu já vou lembrar da próxima vez que uma crença limitante começar a querer falar, a hora que o acusador querer começar a falar, eu vou falar para ele: "Shh, eu não te perguntei nada." Não é? Então é importante esse compartilhar, é importante a gente trazer Essa ambiência, né? Essa ambiência mesmo que essa ambiência, esse tema, porque cada um tem a sua maneira de fazer e pode servir para o outro, pode despertar ali para o outro. Isso é o que é mais valioso. Com certeza. Pode, esse diálogo aqui que a gente tem aqui, esse compartilhar um com o outro, pode gerar um conhecimento que a gente não tinha percebido antes, né? Assim, muitas vezes, quando a gente realiza o clube de leitura da Bíblia juntos, é o que acontece muito, né? É bastante enriquecedor, né? E Sempre ter há um... consciência, Ramon, assim, de que saber o que ele pensa, Oi, Senib, desculpa, não saber o escutei. que Deus pensa ao nosso respeito, né? Esse é o grande mistério, né? Que só nós que temos o Senhor entendemos, né, como é importante, né? Né, ter esse nível de consciência em relação a Deus, né? É. Que sim, esse nível de consciência do que com Deus, muitas vezes impede a gente de fazer muita coisa errada, né? Principalmente. E deixa eu Então, comentar mais uma coisa rapidinho. pode falar. Já que a gente está num ambiente aqui entre a gente, e uma coisa também que eu estava refletindo enquanto a gente conversava, eu não tenho o apoio da minha família, não tenho o apoio do meu marido, do meu filho, para nada que eu faço. E aí, eu identificando como é que eu faço isso? Já que eu não tenho apoio de quem está perto de mim, eu encontro apoio em quem não está. E por mais que geograficamente vocês não estão perto de mim, a gente dá um jeito de estar perto. E o apoio que eu não encontro aonde eu espero, eu encontro aonde Deus permite. Então, de qualquer forma, uma das crenças limitantes, eu ia até falar assim: eu vou acrescentar uma crença limitante ali. Eu gostaria de ter apoio, mas eu não posso ficar me vitimizando, esperando ter apoio e aprovação de quem está perto. Deus providencia. Justamente. Deus manda o apoio de longe, manda de São Paulo, manda de Curitiba, e está tudo bem. O importante, você quer apoio? Toma apoio. Não vai ter mais, não vai ter mais justificativa, né, Cláudia? Não, a questão é justamente essa. A gente não pode ficar arrumando, como é que se fala? Ficar arrumando muleta para deixar de fazer as coisas. Ficar arrumando desculpa para não fazer as coisas. Então você não está fazendo por causa disso? Então toma. Dá um jeito aí de reverter a situação. Muito interessante isso que você falou. E nisso que você está falando, eu vou até seguir para um tópico aqui, que é sobre motivação. E o que você falou aí casou com o que eu vou falar aqui agora, sobre motivação. Que a motivação ela pode ser uma motivação interna ou externa, que é mais ou menos isso daí. No caso, aí seria uma motivação interna da sua casa ou de fora da sua casa, né? No caso, externa, né? Mas, na verdade, eu vou explicar aqui o que é sobre a motivação que eu quero falar aqui. Vou passar o slide aqui para a gente acompanhar junto. Motivação intrínseca ou motivação extrínseca, interna ou externa. Estou carregando a página aqui. Definição de motivação. Tem um resuminho aqui. Motivação intrínseca. Vem de dentro, baseada em interesse e prazer pessoal. É uma motivação nossa interna. Vem de dentro da gente. É uma motivação interna. Uma motivação nossa. Uma motivação nossa. Não precisa ninguém de fora nos estimular para ter essa motivação. É uma motivação pessoal, exclusiva sua. Talvez a motivação da Cláudia não é a minha motivação, não é a motivação da Ceni, não é a motivação da Miriam. É uma motivação pessoal, exclusiva, única e sua. Motivação interna, intrínseca. Não depende do externo para você se motivado a agir, que é motivação. Motivo para agir é um motivo interno seu. É um motivo interno seu. Talvez um gosto pessoal seu, uma característica que você tem sua que te motiva a agir. Como um exemplo,
sobre a especialização que você tem, Cláudia, sobre autoimagem, né? Sobre a autoimagem e tal. É uma motivação interna sua. Uma motivação interna sua que você acaba compartilhando ela para os outros, para os demais. Ela acaba se tornando externa, né? Mas ela é interna sua. É uma motivação sua, intrínseca, da Cláudia. Se tiver algo sobre autoimagem, eu vou lembrar de você, da Cláudia. A motivação da Cláudia, ali, que acaba compartilhando e transbordou no último workshop que teve. Não é mesmo? Então, foi isso que aconteceu. E a motivação extrínseca, impulsionada por fatores externos, como recompensas ou reconhecimento. Uma motivação externa. Pode ser um aumento de salário, pode ser uma viagem, pode ser algo externo a você, algo que vem de fora, ou uma outra pessoa mesma está te motivando. A motivação é extrínseca, né? E essas são duas definições de motivação. E falando sobre essa interna ou externa, mais ou menos o que você falou assim, se não tenho em casa, eu encontro fora, que acaba se conectando nessa questão do network na ambiência virtual que nós temos, né? Valores pessoal em relação à motivação. Valores pessoais. Entender e alinhar suas ações com valores fundamentais pode aumentar a motivação intrínseca. Valores pessoais da motivação interna, né? Valores fundamentais para você. Pode aumentar, né? Essa motivação intrínseca. Pode falar, Cláudia. Deixa eu trazer um comentário, né? Por muito tempo eu tive dificuldade com essa motivação que vem de fora, porque na infância eu ouvia a minha mãe falar, eu tirava nota boa na prova, né? Chegava em casa toda contente, mãe, eu tirei um 10. Eu ouvia assim, você não fez mais do que a sua obrigação. Então essa frase, ela ecoou na minha mente por muito tempo. E isso me atrapalhou até enquanto eu ainda era bancária, porque tinha incentivos, né? Quem fizer mais seguro vai receber um plus no salário. E a voz falava para mim assim: você tem que fazer de qualquer jeito, porque você não faz mais do que a sua obrigação. Então, eu não conseguia lidar com a questão da recompensa, do merecimento. Tudo para mim era só minha obrigação. Você vai fazer porque isso daí não é mais do que sua obrigação. Só depois, agora, recente, que eu pude entender de que eu mereço sim, porque eu sou filha amada do Pai. Agora, quantos anos eu vivi com essa crença limitante, dizendo que você não fez mais do que a sua obrigação e me impedindo de merecer e de receber determinadas coisas. Até hoje, se alguém quer me dar alguma coisa de presente, alguém quer me doar alguma coisa, eu me sinto constrangida. E aí eu fico me imaginando Deus querendo me dar um presente, querendo derramar uma bênção na minha vida, querendo cumprir uma promessa na minha vida, e eu constrangida. Ele vai me entregar? Ele tem que tratar isso em mim primeiro, eu tenho que saber que eu sou merecedora sim. Então... Forte isso aí. Então, assim, existem palavras, conforme a gente já falou, que isso pode perdurar aí por muitos anos, até que você tenha alguém que te traga uma informação, igual esse workshop aqui que a gente, né, que a gente está tendo a oportunidade, até que tenha alguém que te traga um conhecimento que fala para você, espera aí, olha, né? Sim. Até que vem alguém que fala para você, não é isso não, você é merecedora sim. Então, assim, é muito importante que a gente transborde, sim, o nosso conhecimento na vida um do outro. Está me ajudando muito. Sim. Que isso daí, o que você está falando acaba ecoando, né? Essa questão do merecimento sobre aquele diálogo interno, né? É um diálogo interno, né? Ficou um diálogo interno registrado na sua cabeça, assim, um diálogo negativo. Eu não mereço, não faço mais do que minha obrigação. E quanto tempo isso daí não ficou se arrastando, né? Que nem uma vez eu vi um psiquiatra falando que nós nunca estamos em silêncio. Por mais que a gente esteja com a boca fechada, nossa mente não para de trabalhar ou dizer alguma coisa. Nunca está em silêncio. Até dormindo. Às vezes você dorme, acorda no outro dia, sonhou com alguma coisa. Você lembra do sonho. Você estava dormindo. Mas a sua mente estava trabalhando ali, nos registros, né? Nos registros durante o sono.
Então, essas palavras, assim, que nem a motivação externa, uma palavra dessa falar não fez mais do que sua obrigação, acabou afetando você, que graças a Deus, com o tempo, conseguiu ressignificar isso aí. E mudar e perceber o seu merecimento através da própria palavra de Deus, né? Sobre filha merecedora, né? É tremendo isso aí, muito forte. Então, eu ia trazer outros exemplos aqui de motivações intrínseca e externa. Um exemplo, motivação intrínseca aqui. Aprender uma nova habilidade, porque é algo que você gosta. Aprender uma nova habilidade, é uma motivação interna. Vou aprender uma nova habilidade. Praticar um hobby que traz alegria e realização pessoal. Um novo esporte, uma nova atividade de lazer. Trabalhar um projeto porque você se sente desafiado, estimulado. Uma motivação intrínseca, interna sua. É um desafio interno que você tem ali de se desenvolver. São mais exemplos de motivações intrínsecas. E agora, motivações extrínsecas, né, externa, que é o que você falou, que era trabalhar horas extras para receber um bônus, que você nem considerava uma motivação, uma obrigação. Né? Olha só como que era. Né? Estudar para um exame, para obter uma boa nota, evitar a reprovação, uma boa motivação, né? Não repetir de ano. Motivação externa, né? E completar uma tarefa para ganhar elogios do colega ou chefe. Receber um elogio, uma motivação externa. É aquele bem-estar, né? Nossa, eu fiz o meu trabalho bem feito e alguém reconheceu, né? Uma motivação externa. Então, tipos de motivações, né? Que possam fazer você a sair do lugar. Porque, como estamos falando da procrastinação, então pode ser uma motivação interna ou pode ser uma motivação externa a te fazer sair do lugar, né? Se você não tem um porquê forte, como eu citei, você pode ter um porquê. E agora eu quero citar um pouco do perfil, o quinto perfil que eu não falei para vocês no começo. A gente fez a análise dos 4 perfis procrastinador, mas qual seria o perfil ideal? Tem o quinto perfil, que é o perfil do realizador. Esse perfil seria um perfil a ser observado e, como que fala, usado de exemplo para a nossa vida. Olha lá, o aprende rápido. O perfil do realizador, ele aprende rápido. Já elimina aquele estudador, né? Aprende rápido e pratica rápido. Ele valida rápido. Ele não fica com aquele conhecimento expandindo a mente dele, expandindo, parecendo que vai explodir de tanto conhecimento, mas não transborda, né? É uma represa que está retendo, né? Está retendo aquele conhecimento lá, né? Enquanto ele não transbordar para fora, esse conhecimento não vai ter muito valor para ele. Então, o quinto perfil, que seria? Aprende rápido. Aprende rápido, executa rápido, valida rápido. Se tiver que fazer ajustes, faz ajustes no aprendizado. Aprende rápido. Conquista uma vida de realizações. É um realizador, como diz o perfil. Ele realiza, não só numa área, como nas demais áreas, por exemplo. Eu vou citar as 11 áreas da vida sobre a roda da vida aqui, que a gente vai citar. Alcança seus sonhos. E o alcançar sonhos são sonhos realistas, né? Sonhos que nem eu vou citar sobre as metas SMART. Não sei se vocês já ouviram falar sobre as metas SMART. São metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Você registra essas metas de forma específica para que esse sonho, né, esteja enquadrado ali para ser realizado. Não é um sonho vago. É um sonho que tenha as métricas ali até você conseguir alcançar ele, né? Então, alcançar sonhos, um realizador. Saber ser feliz no caminho. Uma vez eu ouvi uma frase do Gustavo Cerbasi, que ele é especialista em finanças pessoais, que ele fala assim, você estipula metas, sonhos, tal, mas não esqueça de viver a riqueza presente. Você tem uma riqueza presente. Você tem algo hoje e você pode enxergar na sua vida que é uma riqueza que você já tem hoje para aproveitar, enquanto vai no caminho andando em rumo desse seu sonho. Ser feliz no caminho, a felicidade não está no fim, né? Somente. Falar, quando eu chegar lá, e às vezes você não vai chegar nunca nesse ponto. E perder uma longa jornada onde poderia estar sendo feliz no caminho. Olha só, que incrível. Então, grava isso daí. Eu gravei isso daí, eu não sei nem há quanto tempo que eu escutei ele falando isso. Não esqueça de viver a riqueza presente. Então, não paga um preço alto. O exemplo do realizador. Paga um preço muito alto realizando em algo, mas abandonando todas as outras áreas. Não é mesmo? Não pagar um preço alto. Tem que ter aquele equilíbrio da vida, né?
não pagar o preço de fazedor, no caso, né? O fazedor pagando um preço alto com a saúde, por exemplo. Aquilo que você acaba ganhando fazendo determinadas coisas, fazendo compulsivamente, talvez custe a sua saúde. Não paga um preço alto. Não carrega o mundo nas costas. Não acha que tem que carregar tudo e todos nas costas, né? Então, tem que saber ser autorresponsável, cuidar da sua vida. Você está cuidando da sua vida, vai cuidar da sua vida, cuida da sua vida. Porque às vezes você está querendo ajudar os demais coleguinhas a mostrar o castelinho dele lá, o Lego dele, e o seu não está montado, né? Está todo desmontado, né? Você ajuda os outros, mas o seu sempre fica desmontado. Um exemplo, fazendo uma analogia com o Lego, né? Castelinho. Não agride sua saúde ou vida familiar, né? Você tem tempo para sua casa, para os seus. Leva a sua vida para um novo nível. Incrível. É consciência. O que pode fazer isso é consciência. É nível de consciência que é o que a gente está fazendo aqui. Nós queremos um perfil, você pode se enquadrar nele ou você pode se ajustar ao seu perfil próprio. Mas a questão é, o realizador, ele conquista muito mais do que o procrastinador. Isso é fato. Isso vai depender de você, de mim, de você, para realizar. Então, o nível de consciência, eu já tenho um nível de consciência dos 4 perfis, que podem ser os meus sabotadores, né? Sabotadores. O adiador, o mudador, o estudador e o fazedor. Mas eu quero ter um perfil que é o realizador. Então, nós vamos estipular metas específicas para que a gente possa alcançar essas metas. Estipular metas a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Para que a gente possa estar realizando. Algum comentário vocês querem fazer sobre essa parte? Eu quero sim, só completar com uma coisa. Quando eu tinha a crença limitante do não merecimento, olha como é que são as coisas. Porque quando você se sente merecedor, você merece a recompensa, né? E aí, olha o que a minha crença limitante fazia. Como eu não era merecedora de receber a recompensa, eu precisava me sentir mal para sentir conforto naquilo que seria recompensa. Vou dar um exemplo. Vamos supor você baixava o nível, é tipo assim, vou baixar o nível para que eu possa me sentir bem merecedora, né? Um exemplo? Não era para merecer, era para eu me sentir consolada. Era prêmio de consolo. Então, por exemplo, me deram uma tarefa para eu fazer, né? Você vai ter que entregar um relatório até 3 horas da tarde, um exemplo. E aí, vamos supor, você vai vender um seguro e você vai receber um bônus para você fazer o que você quiser, para você, sei lá, comprar uma roupa nova. Aí eu falava para mim, não vou porque aquilo ali não é mais do que a minha obrigação. E aí eu me sentia frustrada, eu não cumpria a meta, e para eu me consolar, eu ia lá e comprava a roupa. Porque eu estou muito triste, porque eu estou muito frustrada, então eu vou lá fazer aquilo para eu poder me consolar. Era por prêmio de consolação e não por merecimento. E aí é aquilo que você falou. Eu precisava descer para eu poder adquirir alguma coisa, para me consolar e não para eu me premiar, porque eu não me sentia merecedora do prêmio. Agora não, agora eu entendo que é por merecimento, porque eu não tenho que me ferir, eu não tenho que... É aquilo que você falou lá, sofrer para aprender, né? Eu não tenho que sofrer para receber alguma coisa. Eu posso receber algo por merecimento, por reconhecimento. E o que o ser humano faz com ele consigo mesmo, né? Ainda bem que isso daí faz parte de um passado, não muito distante, mas já faz parte de um passado. Eu estou vendo que a próxima mentoria eu vou ter que me inscrever na da CENI. Não, eu já sou mais um inscrito também. Isso aí, terapia eu curto. Vai anotando aí, CENI, que a próxima aí eu já estou inscrita. Tá bom. Mas para você ver como que a gente funciona, né? Para você ver o que você falou, né? Não se sentia merecedora e ainda agia da forma como você falou mesmo. Meu Deus do céu. Ia fazer uma compra para como se fosse
se consolar, para se sentir, né? Consolada. E assim, e o conhecimento, né? A verdade vai libertando com o tempo, né? Foi o conhecimento que te libertou disso aí, né? Com certeza que o conhecimento foi o que fez te libertar, te abrir os seus olhos para essa situação aí que fazia você não se sentir merecedora. E sobre o perfil do realizador, era isso que eu queria comentar, né? Sobre o perfil do realizador, que para levar para a gente para um nível incrível, né? E passando do perfil, a gente vai acelerar aqui, vamos passar para 13 perguntas aqui. Vamos passar rápido nelas hoje aqui. Porque amanhã teremos mais perguntas para responder, mais tarefas e reflexões. Sobre sua identidade atual, 13 perguntas para autoconhecimento. Vou citar ela. Como são as minhas emoções? Registra aí e traz como lição de casa amanhã. Pode registrar aí como lição de casa amanhã. Como são Passa as o minhas slide para a emoções? gente acompanhar. O slide está no 5º perfil. Vou colocar aqui. Eu Tá. estava lendo numa parte aqui, vou colocar nele aqui. Lição de casa para amanhã. Como são as minhas emoções? 13 perguntas para autoconhecimento. Como são as minhas emoções? Dois, como é o meu comportamento? Como que é o seu comportamento no seu dia a dia? Reflexão. Como você se comporta no dia a dia? Isso é para eu escrever como eu sou Não, hoje, não é como eu gostaria de ser, não, né? não. Como é hoje, como é hoje. Como é o Tá estado de bom. hoje. E nem como era, né? Como é hoje, como é hoje. Como são as minhas emoções? Como é o meu comportamento hoje? É mais para você fazer meio que um raio-x. As perguntas aí, às vezes, as perguntas, reflexões e respostas faz um raio-x de como é o estado atual. Como são as minhas emoções a primeira e como o meu comportamento a segunda. Deixa eu ampliar aqui o slide, aqui, só um momento. Vocês deixem aí no título, são 13 perguntas para autoconhecimento. Terceira pergunta, minha atividade profissional. Qual que é a sua atividade profissional hoje? Caso você tenha uma, qual a atividade profissional? Porque, que nem eu falei, as perguntas, com o tempo você pode retomar as perguntas. E as respostas serem diferentes, né? Então, qual a minha atividade profissional hoje? Terceira. Quarta pergunta, quem sou eu nos meus títulos e rendimentos? Tipo, sou formado na faculdade tal, pós-graduado, tem curso tal. Isso é para você, não precisa nem expor para mim, né? Mas quem sou eu nos meus títulos e rendimentos? Sou investidor, o que. Nos meus rendimentos, no caso aqui, você pode colocar até valor. Qual é os rendimentos hoje? E é para si, tá? Não é precisa expor para ninguém, não. É para você deixar registrado para você mesmo, tá? Daí a próxima, a quinta pergunta é, quem sou eu financeiramente? Mais ou menos alinhada ali. Financeiramente sou como? Sou gastador, sou poupador, sou investidor, sou... Quem sou eu financeiramente? Sexta pergunta. Quem sou eu no meu papel familiar? Isso aqui é interessante. Quem é você no seu papel familiar? Você é mãe? Você é esposa? Você é filha? Você é neta? Você é sobrinha? O que você lembrar, você vai anotando. Todos os papéis que você pode ter. Isso aqui eu já anotei uma vez e fiquei pensando, nossa, eu cheguei a ser até, falando assim dos meus bisavós quando eu estava vivo, eu era bisneto, neto, daí fui listando, vai listando. Quem é você no seu papel hoje? É tia? É tio? É primo? É prima? Quais os papéis que você existe, que você compõe na sua família hoje? Pode fazer você lembrar, né, dos seus familiares em algumas situações. Né? Sétima pergunta, quem sou eu nas minhas realizações? O que você já realizou? Você considera assim, eu realizei. Quem sou eu nas minhas realizações hoje? Ah, eu realizei um sonho tal, eu sou mãe, eu comprei tal, eu fiz tal realização. Qual realização? Você sente assim, sabe? Não, eu realizei. Eu tenho essa realização. E a oitava pergunta, quem sou eu na minha aparência, na sua aparência? Quem é você na sua aparência? Registra como? Sou alto, sou mais gordinho, sou assim, sou assado, que cor eu sou? Sua aparência.
Quem sou eu na minha aparência? Esse é o registro. Eu respondi essa questão na aparência aqui, ó. Depois que eu respondi isso aqui, eu já cheguei a perder 30 quilos. A minha aparência mudou. Mudou. Vai ter que fazer a mentoria agora para ensinar a gente a perder peso. Dá para citar assim, o caminho que eu segui, mas a minha aparência hoje não é a mesma que eu respondi há 3 anos atrás. Então, eu estipulei, inclusive, metas, né, sobre aparência naquele mesmo ano, né, sobre 2 tipos de metas de emagrecer e eu superei as 2. Por exemplo, vou citar aqui rapidinho. Em 2021 eu marquei assim, foi uma meta específica de emagrecimento. Em janeiro eu marquei até dezembro. Quero perder 15 quilos. Caso eu não perca 15 quilos, eu estipulei uma meta secundária. Eu ficaria satisfeito para que eu não ficasse desanimado, né, com a minha meta de não ter alcançado. Se eu não alcançasse os 15 quilos eliminados, eu ficaria satisfeito com 10 quilos. Para quem nunca tinha perdido nada, só estava ganhando, 10 quilos já estava no lucro, né? Eu perdi 17,8 kg. Perdi mais do que 15, eu eliminei, na verdade. Esses quilos nunca mais voltaram, né? Então, foi uma meta específica, na minha aparência. Só falar na pergunta, nossa, eu peso isso, tudo isso que eu peso, que é a altura que eu tenho, 1,79 m, e já não me sentia bem, tal, cansaço, não conseguia fazer esporte nenhum, comendo mal, muito mal, muito mal, eu falei, não, tem que mudar isso aqui. Então, o simples fato de você escrever qual é a sua aparência, a minha aparência, eu falei, não, essa aparência, eu não quero essa aparência para mim. Entendeu? Então, é o poder da pergunta. Qual que é a sua identidade atual? Na minha época, em 2021, era aquela. Hoje eu respondo outra pergunta. Outra resposta, quer dizer, a mesma pergunta, mas a resposta é diferente porque eu mudei com o tempo. Então, é importante, a sua identidade atual. Porque talvez você vai olhar assim e falar, não, é a minha identidade atual, mas não estou satisfeito. Não, é a minha identidade atual, estou satisfeito. Pronto. Então, nona pergunta, quem sou eu em relação à minha saúde e prática de esportes? Aí outro. O que você faz de esporte hoje? O que você pratica? Em relação à sua saúde. Quando você vai no médico, ou tem acompanhamento com o terapeuta, por exemplo, entendeu? E interessante sobre aquela meta do emagrecer, eu defini primeiro e eu descobri como depois. Primeiro eu defini, eu não sabia nem o que eu ia fazer para emagrecer. Foi eu decidir primeiro, né? Que nem o Tony Robbins fala, são minhas decisões e não minhas condições que determinam o meu destino, o meu futuro. Então eu decidi primeiro e descobri o como depois. Tanto que depois eu encontrei profissionais, terapeutas integrativos que me auxiliaram também, por um período no acompanhamento, e fez todo um raio-x de algumas coisas que eu poderia comer ou não, que seriam saudáveis para mim. Então, tipo, eu decidi primeiro, e eu emagreci muito mais do que eu tinha imaginado. Eu queria só 15 quilos, eu emagreci praticamente o dobro. Entendeu? Em 2 anos. E então, o nível de consciência, né? Que uma pergunta às vezes pode trazer a você. Então, quem sou eu em relação à minha saúde hoje, de prática de esportes? E na 10 quem sou eu no hobby ou lazer? E aí, o que você faz de lazer? E aí, Cláudia, praia? Surf? Corrida, caminhada, pedalar? Qual é o seu hobby hoje? Qual é o seu lazer? O que você faz no seu momento de descanso? Responde para você. Quem sou eu no meu hobby e lazer? Aqui, ó, 11. Quem sou eu em relação às minhas convicções espirituais? Isso aí, para nós, está fácil. Né? Mas escreve, declara, né? Escreve. Quem sou eu em relação às minhas convicções espirituais? E na 12, isso aqui é forte. Quem eu não sou? Quem eu não sou em hipótese alguma? Essa aqui eu rasguei o verbo quando eu escrevi isso aqui. Quem eu não sou. Pode falar. Quem eu não sou. Quem você não é de forma alguma. Ó, você pode falar qualquer coisa de mim. Mas não fala isso. Isso eu não sou, em hipótese alguma. Claro que o que as pessoas vão falar não vai te definir, mas é uma coisa assim que você fala assim, isso eu não sou de forma alguma. Exemplo, eu não sou corintiano, de forma alguma. De forma alguma. De forma alguma. Quem eu não sou? Falei brincando, mas não foi isso que eu respondi, não. Quem eu não sou? É importante, né? Mais do que saber quem você é, quem você não é também. E
A 13, metáforas que eu acredito. Que metáforas você acredita? Metáforas. Ou parábolas, né? Tem muitas parábolas bíblicas, às vezes, assim, mas tem algumas coisas assim que você fala para você sempre. Que nem eu falei um exemplo, assim, da frase do Tony Robbins, é meio que mais ou menos uma metáfora. São minhas decisões e não minhas condições que determinam o meu destino. É um exemplo. Eu acredito nisso, que às vezes não é condição. Se eu não tenho a condição ideal no momento, eu posso tomar decisões. Qual decisão que eu posso tomar hoje para conseguir aquilo que eu quero fazer? Ou chegar em determinado destino. Às vezes eu quero estar num degrau acima, mas eu tenho que ir devagarzinho em alguma coisa. Então, são decisões que vai mudando, né? Então, o que você acredita? Metáforas que eu acredito. Uma metáfora aí. Pode ser da palavra, mas pode ser tudo posso em Deus que me fortalece. Não sei se diz assim mesmo. É uma metáfora, mas é uma palavra de Deus. Algo que você disse para você. Metáforas que eu acredito. Deus ajuda quem cedo madruga. É um exemplo. É uma metáfora, sabe? Se você buscar assim, tem alguma coisa nesse diálogo interno seu que você diz para você sim. Sabe? É mais ou menos isso. Metáforas que eu acredito. Sobre a sua identidade atual. E com isso, hoje nós vamos ficar por aqui. Hoje nós vamos ficar por aqui. Porque tem muita coisa, tem mais para amanhã ainda. Então, façam essa lição de casa aí. Escrevem. Amanhã o que for possível falar, a gente comenta, debate e dá sequência no nosso workshop. E diz aí, como é que foi o nosso primeiro dia de workshop aí? Miriam, tá por aí? Também? Seni, Cláudia? Foi ótimo, né? Estamos aqui para transbordar, para ser bênção na vida um dos outros. Muito bom, Ramon, muito bom. Depois o povo vai assistir, vai ver, né? Assim a gente só aprende, né? Só aprende. Então, excelente. O compartilhar, o transbordar gera aprendizado para quem está falando também, bastante. Reafirma, né, o aprendizado, na verdade, né? E às vezes tem coisa que você já até ouviu, né? Assim, de outras maneiras, mas agora você parando para pensar direitinho, analisar, então você já faz outra leitura também da sua própria resposta, né? Sim. E é muito bacana essa questão das perguntas aí, que nem eu falei para você. Olha como uma pergunta como aquela lá sobre como você se vê na imagem lá, sobre o que eu falei do emagrecer. Uhum. A minha resposta hoje é totalmente diferente. Eu falei, eu sou hoje isso aqui, eu sou isso aqui hoje mesmo, essa é a minha aparência, não estou satisfeito com a minha aparência. Preciso fazer alguma coisa para mudar. Você marca um tempo para você rever essas perguntas, ou não? Ou é quando você lembra assim, você vai refazer? Bom, a gente pode fazer um exemplo assim. Eu fiquei lendo por um tempo, não específico assim, mas dá para fazer como metas a curto prazo, médio prazo, longo prazo, um exemplo. Ah, tá. Você tem metas assim de 6 meses a 1 ano, curto prazo. Pode fazer novamente, reavaliar. Se teve alguma realização, alguma alteração ali, você pode fazer as perguntas novamente, responder. Entendeu? Um exemplo, essas perguntas eu respondi a médio prazo, no caso, 3 anos depois. 3 anos depois. Porque Bacana. pode ser curto prazo, de 6 meses a 1 ano, curto prazo. Médio prazo, de 1 ano a 3 anos, ou longo prazo de 3 a 5 anos. É um exemplo, entendeu? Pode ser Bacana. Mas é muito bacana. O poder das perguntas, que é o método que a gente está utilizando aqui, reflexão e respostas. É sobre você. É sobre você. Sempre será. Cada um vai ter uma resposta diferente aqui. Mas é uma autoanálise, digamos assim. Bacana. Eu confesso que, assim, tem muita coisa que eu nunca tinha escutado falar, e eu sempre comentei para você que eu vejo você com um perfil, assim, muito objetivo, muito prático, e muitas vezes é só o que a gente precisa, é essa praticidade, é essa objetividade, é dizer, olha, é assim, segue isso aqui, coloque em prática, porque às vezes a gente fica realmente dando volta, quando você vai ver o negócio é simples. Responde, ó, pensa quem você é, o que te limita, substitui pelo que te fortalece, vê agora a sua identidade e tem ali um caminho, uma sequência, é prático, objetivo. Papum. É um mapa, é ter o mapa e ir seguindo ele. Seguindo realmente um mapa de ação. Porque que nem às vezes eu falo,
Eu fui extremamente procrastinador. Extremamente procrastinador. Então, que nem eu já falei, quem muito um dia procrastinou, muito pode realizar. É isso. Então, a minha cota de procrastinação já deu, já foi. Tá bom. Que nem eu citei uma vez assim, como que pode uma pessoa entrar num curso de administração de empresas, que dura apenas 4 anos, e levar 15 anos para terminar? Essa pessoa foi eu, infelizmente foi eu. Você bateu o recorde, né? Você bateu o recorde, né? Dava para ter feito quase 4 vezes a mesma faculdade. 4 universidades. 4. Começa, para. Olha o gasto de dinheiro que eu tive. Eu tive um gasto de dinheiro enorme, emocional enorme, perdas de oportunidades enormes. Até chegar de... né? Eu acho que você Tempo. não tinha foco, né? Assim, não tinha foco. E assim, eu creio que envolve uma série de situações, os motivos pelos quais você parava. E tinha aí um porquê, tinha uma história, sabe? Não era só porque o Ramon era assim, não, é porque tinha todo um contexto que você não percebia, entendeu? Que fazia você parar. Tinha um contexto, não era relaxo, não era só época, tinha coisa assim que talvez você não tinha feito a leitura. Aí tem questão de apoio, tem tantas coisas, né, que somando fazia você agir assim. Sim, eu não tinha uma clareza, não tinha um porquê forte. Daí, como eu citei na live esses dias atrás, na verdade, o que me fez concluir minha faculdade e acelerar o processo não foi um porquê, foi um porquê. E esse porquê forte foi meu filho. Uhum. Ele me fez concluir a faculdade, retomar e finalizar. E não só finalizar o curso de administração de empresa, como já emendar na pós-graduação e finalizar também. Então, em um ano, eu acelerei o processo. Foi por causa foi um porquê? Não, foi um porquê. Às vezes é um porquê forte que você está precisando para finalizar. Mas, assim, hoje você pode dizer que esse tempo aí você estava gerando o seu testemunho, porque hoje isso é um testemunho para você. Um amadurecimento. Exato. E você falar de algo que você viveu é muito mais engrandecedor do que você falar só na teoria. Quando você fala da sua própria experiência, você sentiu isso, você viveu isso, como você fez, né? É você dizer para quem está passando por isso, eu sei como você se sente e eu sei como reverter isso, né? Você tem experiência para falar, você viveu isso. É diferente de alguém que pega um livro, lê e vai tentar ensinar algo que só viu na teoria. Então, hoje você construiu seu testemunho, e Deus vai te honrar por conta disso. Eu sei sentir a dor. Eu senti a dor, e muita dor. Muita dor. Então, foram 15 anos, mas passou. E depois, ao encontrar o porquê, eu consegui realizar e finalizar o curso de administração e a pós-graduação. Então, às vezes é isso. É um porquê muito forte, um porquê. E Deus sabe. Sim, Deus sabe. Sim. Talvez eu não usaria de forma tão consciente ou de forma boa os ganhos que eu fosse ter com essa formação naquele tempo. Muito provavelmente não seria muito bom. Então, foi necessário esperar todo esse tempo, esse amadurecimento e chegar nesse ponto para se formar. Bacana. Mas é isso aí. Hoje foi o nosso primeiro dia, a primeira noite do nosso workshop Mapa da Ação. E amanhã, às 8 horas, estaremos de volta para o nosso segundo dia para dar sequência. E não esqueça da sua tarefinha, da sua identidade atual. Isso vai ser um registro que você vai ter para consultar mais para frente. Bacana. Certo, valeu. Uma boa noite a todas e até amanhã. Até amanhã. Valeu, Ramon. Obrigada. Boa noite. Boa noite.